Vamos avançando nos nossos vídeos review arco a arco de Bleach. Chegou a hora de falarmos sobre a Soul Society. Eu sei que esse era um arco que a maioria de vocês queria me ver falando aqui, mas fica comigo até o final, hein? A gente vai até a Guerra Quincy. E olha só, galera, eu dividi o arco da Soul Society em duas partes. Beleza? Na verdade, eu tava pesquisando e rola essa divisão mesmo. Do capítulo 71 ao capítulo 117 é aquela parte da Soul Society que a gente pode chamar de invasão. E aí vai do volume 9 até o comecinho do 14. Mas eu não coloquei a capinha do 14 aqui, né? Porque é o Hanataro na capa, a gente deixa pra depois. O grande clímax é o Zorok Kenpachi chegando aí pra enfrentar o Ichigo. E é naquele volume, né, o volume 13 de Undead, que até teve uma polêmica, o Taito Kubo desenhou a capa com bastante sangue e o editor dele pediu pra ele retirar. Mas não se preocupem que a gente vai continuar arco a arco e aí vocês vão ver o arco 3, Soul Society, o Resgate. E gente, esse arco é muito frenético. Tem uma conspiração rolando que deixa tudo muito mais interessante. Você fica desconfiado de todo mundo. O Taito Kubo, além de continuar desenvolvendo os personagens que a gente já conhece, com exceção da Orihime, ele vai desenvolvendo novos personagens e o encanto é absoluto. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações, você não vai querer perder as próximas notificações de Bleach. E vamos ao arco número 2. Vamos lá, galera, o grupo do Ichigo finalmente chega na Soul Society e aí de pronto eles percebem para onde eles têm que ir. Só que se erguem uns muros, um portão gigante e vem um tal de Jidambo. O cara é grandão, ele é gigante realmente. Ele vem com uma peixeira maldita lá, só que o Ichigo começa a segurar ele, como se não fosse nada. E isso é mais um ponto importante da gente perceber em como o Taito Kubo vai trabalhando os poderes do Ichigo. O Ichigo enquanto um prodígio, como a energia espiritual dele é poderosa, né? E é disso que se trata, né? É a energia espiritual, a força de vontade do espírito. Tanto é que no treinamento do Urahara, né, o treinamento imposto pelo Urahara, o Ichigo vai levando um pau de uma criancinha, até que ele começa a perceber o seu próprio poder espiritual. E é nessa sequência que aparece o Ichimaru Jin, que já tinha aparecido diante do Byakuya no final do primeiro arco. Aparece lá o Jin com o Zaraki Kenpachi, e aí você vê, velho, um capitão tá aqui diante do Ichigo, mas ele mais expulsa o Ichigo. Ele corta o braço, né, do Jidambo e eu acredito que ele iria perfurar o Ichigo se o Ichigo não tem um reflexo de defender. Então já é um dos momentos mais tensos logo no início do arco, né? E aí o Ichigo começa a conhecer um povo na periferia. A Rukia lá falando no começo da obra, não pô, morre aí que a Soul Society é o bicho. Tem uma baita desigualdade social lá na Soul Society, né? E é muito estranho você ver aquela galera cheia de trapo e comparar os capitães, né, a elite militar com boas vestimentas. Então é interessante porque o Taito Kubo, apesar de não se preocupar em desenvolver tanto essa temática, ele joga, tá lá. Então é importante da gente comentar, né? E é muito legal que nesse momento da periferia, o Ichigo, o Chad, a Orihime, o Ishida, eles encontram aquele menino do periquito. Então é legal, né? Um elo ao Chad, que nesse arco da invasão é bem desenvolvido. É muito legal, é muito bonitinho ver o Chad encontrando o garotinho e brincando com ele, né? E é aí que a gente conhece o Ganju. É um personagem chatão, a priori, e o desenvolvimento dele, nessa primeira parte da Soul Society da invasão, é tipo... ok, tô comprando sua presença aqui. Mas ele, sabe, ele precisa mostrar muito mais. E ele odeia Shinigami, ele já tem esse motto, odeia o Shinigami, começa a enfrentar o Ichigo,
E a gente vê que o Ganju é bom. Ele dribla uns golpes do Ichigo, acerta o Ichigo de jeito também. Então, pô, esse cara é legal. Em questão de poder, né? É importante ter ele do lado da gente. E aí a gente vê que a Yoruichi, a gatinha preta que treinou a Orihime e o Chad, tá procurando um tal de Kukakushiba pra que esse tal Kukakushiba ajude o grupo na invasão de fato. Porque essas muralhas que se ergueram lá, né? O Jidambo, que foi superado, beleza? Mas o Ichimaru Jin, que apareceu ali e tal, não é simples invadir aquela parte central da Soul Society. Quando a turma vai procurar esse Kukakushiba, tem um interlúdio bem interessante que mostra o Abarai Renji visitando a Kuchikirukia, e o Abarai ele fala que um Shinigami de cabelos laranjas foi avistado na Soul Society. Fala aquilo no ouvidinho dela, tipo, querendo apaziguar o coração da Rukia. Então, a gente tinha comentado no vídeo do primeiro arco, né? O quão o Abarai Renji ele deve estar dividido. E a gente vê nesse arco número 2 a postura dele. A gente vai falar mais sobre o Abarai Renji, que precisa seguir a sua carreira militar, que ele lutou com unhas e dentes para subir de patente, para ser alguém. E a amiga dele que vai morrer por conta desse sistema. E aí o Abarai aproveita para conversar com o novo capitão que é apresentado, o Aizen. E aí eles conversam sobre os crimes da Rukia. Tipo, o que é que ela fez de errado? Uma entrega não autorizada de poderes e a demora para ela voltar para Soul Society. Mas isso foi uma consequência da primeira ação dela de ter emprestado os seus poderes. Ela não podia voltar e pronto. Então, qual é a consequência disso tudo? Tipo, pena de morte. Só por isso. E em 25 dias, ao invés de 35, isso o Aizen vai falando pro Abarai Renji, né? O Aizen conhece muito bem a legislação da Soul Society. Então, tipo, era pra ela morrer em 35 dias, vai morrer em 25. Esse Soul Kyoko, aquela foice gigante que vai matar a Kuchikirukia, só é usado em capitães. A Kuchikirukia não é capitã. Só é usado em capitães que cometeram crimes graves, é muito específico. Então, quem ganha com a morte da Kuchikirukia? Aí você vê, pô, o Jin afastou o grupo do Ichigo. Não querem que ela seja salva, né? Então, na época que eu tava lendo, eu ficava, pô, é o Jin o culpado? Ou então, o Byakuya? Será que rola alguma coisa, tipo, problemas de herança? Era o que eu pensava. Finalmente, o grupo acha a casa de Kukakushiba e lá descobrem que o Kukaku, na verdade, é a Kukakushiba. E essa mulher vai explicando sobre a Soul Society. Essa invasão não é, tipo, pular o muro. A Soul Society é envolvida por um domo espiritual fortíssimo. Então, esse domo precisa ser quebrado com uma energia espiritual mais forte ainda. E aí começa um treinamento para você conjurar uma bola de canhão. Cada um vai ter a sua, que é a sua energia para poder quebrar o domo, né? Cada um individualmente vai ter que superar a energia do domo. E aí a gente vai vendo, né? Cada um com a sua forma de energia espiritual. O Ichigo, a princípio, é um zero à esquerda nesse treinamento, mas ele consegue emanar uma energia absurda. E aqui é mais um ponto, ó. Depois do Jidambo, a gente vê essa energia espiritual avassaladora do Ichigo. É tipo o Taito Kubo querendo mostrar pra gente, de novo, que ele é um prodígio, que ele vai tendo esses treinamentos espirituais com o Urahara, com a Kukakushiba. É porque esse treinamento da Kukaku, ele passa meio despercebido, mas é um treinamento para a aura do Ichigo. Então vocês vejam o quanto ele está evoluindo em questão de treinamento e também na prática, desde o início do mangá, ao ponto que ele vai no Escalation aqui na Soul Society. Porque ele vai enfrentando uma galera tipo Abarai Renji, vice-capitão, Zaraki Kenpachi, capitão. Mas eu chego nessas partes e desenvolvo para vocês também. A gente também conhece o contexto, né,
de Kukakushiba e do Ganju. A gente descobre que o Ganju é irmão da Kukakushiba. É muito engraçado, né? A gente tinha pensado que tinha se livrado daquele chatão e aí ele aparece. E aí, bom, os dois perderam um irmão, né? O irmão deles foi morto por... Ele era um Shinigami e foi morto por outro Shinigami traíra. Aí você vai vendo, né? Diante disso tudo, do papo do Obara Irenji com o Aizen sobre essa punição absurda pra Rukia e a morte do irmão do Ganju e da Kukakushiba, você fica, velho, a Soul Society, esses Shinigamis aí, tipo, é uma organização cheia de corrupção. E isso vai deixando mais interessante a intriga, a conspiração. E aí o Ganju decide ir junto com o grupo do Ichigo, né? E é interessante por conta desse contexto. Você fica, caramba, e se o Ganju se depara com o Shinigami que matou o irmão dele? Por falar em contexto, você fica também achando interessante o envolvimento do Ishida aí, porque os Shinigami e os Quincy têm métodos diferentes de lidar com os Hollows. Você fica, opa, como é que vai ser aí, né, o encontro de um Quincy com um Shinigami em que o Ishida precise enfrentar, né? E aí o canhão é disparado, é um momento de total concentração, energia espiritual, e eles conseguem invadir a Soul Society, porém, eles se dividem, eles se separam. É muito engenhoso, é muito inteligente por parte do Taito Kubo ter separado a galera, porque a gente vai acompanhando, né, cada núcleo paulatinamente, enquanto eles avançam aí sem saber onde é que tá a Rukia, né? E aí a gente vê a reunião de todos os capitães da Soul Society. Todos! E eu aposto que quando você se depara com essa cena, você lembra exatamente qual foi o seu hype na época que você leu pela primeira vez. É muito ousado do Taito Kubo já mostrar todos. E é uma cena que te preenche os olhos, porque o Taito Kubo é muito bom em criar o character design, né? O visual dos personagens, além das espadas que se transformam. Você se depara com essa cena e, meu Deus, como é que deve ser o estilo de luta daquele ali? E não estão todos aí, pra falar a verdade. O Kitake não está porque ele tá adoentado, tá de cama, e ainda tem um mascarado. Então, é uma cena que, apesar do Taito Kubo estar mostrando muito, ele joga mistérios no próprio visual dos personagens, né? E aí o Jin, o Ichimaru Jin, chega e é questionado por que ele não matou o Ichigo. Porque, eu pensei que eu tinha matado. Um capitão sabe quando ele mata alguém. Ele sentiu que o Ichigo ficou vivo do outro lado e nada fez, né? E aí nesse momento em que ele começa a ser questionado, toca o alarme por conta da invasão da galera. E aí os capitães precisam ir, né? Só que o Aizen chama o Jin pra Shinsa. Ele intimida o Jin, né? Pô, o alarme tocando num momento bastante conveniente. Não me subestime. Você fica, velho, tá tendo treta entre os capitães, velho. Isso é demais! E aí a gente vê eles se separando e o Zaraki Kenpachi olhando, né? Pra onde é que foi o mais forte. É aí que a gente tem uns confrontos. E aí eu vou dar umas pinceladas rápidas, tá, galera? Pra não desenvolver a batalha inteira. Esse vídeo já vai ficar longo porque, afinal, a gente vai falar aqui de 50 capítulos, né? 47 capítulos é muita coisa. Bom, o Ichigo e o Ganju que ficam juntos são interceptados pelo Ikako e pelo Yumi Chika, ambos do esquadrão do Zaraki Kenpachi. E aí, nessa luta, tem aquela promessa, né? Do Zaraki Kenpachi, ele tá procurando o Ichigo. E o Ikako, ele fala do capitão que vai querer enfrentar o Ichigo. Você vai saber quem é quando chegar a hora. E é muito legal que durante essa luta do Ichigo contra o Ikako, né, as coisas se separam, né? E aí o Ichigo enfrenta especificamente o Ikako. O Ichigo fala que treinou com o Urahara. E aí, peraí, velho. O Ikako conhece o Urahara e se impressiona, né? Então, pô, o Urahara foi mestre do Ichigo. Então percebam nessas entrelinhas como o Taito Kubo vai mostrando pra gente que o caminho do Ichigo é privilegiado. Além dele ser um prodígio, ainda tem um espaço de abstração, sabe? Porque, tipo, o Ichigo é esse prodígio, ele é forte. E ele tá com treinamentos importantes com pessoas proeminentes.
o Urahara, a Kukakushiba. E o Taito Kubo ainda te dá é um sandbox. Olha aqui, as possibilidades estão abertas para você imaginar a força do Ichigo maior ainda do que aquilo que você percebe, né? E ainda vão ter outros exemplos só nessa parte da invasão da Soul Society. O Ganju, ele tem uma luta mais engraçadona com o Yumi Chika, né? Uma coisa meio o feio e o bonito. O Yumi Chika vai dizendo que o Ganju é feio, seus golpes são feios, aquela técnica com areia e tal. E o Ishida e a Orihime que ficam juntos, eles enfrentam um Brucutu lá, que se revela o irmão mais novo do tal do Jidambo, que estava protegendo lá um dos portões de entrada da Soul Society. Mas é o momento mais do Ishida. A Orihime é só a donzela em perigo, e nessa parte da invasão ela não tem muito o que oferecer não em desenvolvimento. Vencendo suas batalhas, Ichigo e Ganju, juntos, encontram um tal de Hanataro. Ele é da 4ª divisão, uma divisão especializada em medicina, uma divisão médica. E aí é subestimada pelas outras divisões, principalmente pela 11ª, né? O Hanataro, pra surpresa de todos, ele decide ajudar o Ichigo e o Ganju. Aí você fica, né? Pô, tá tendo uma conspiração. Não vamos confiar no rostinho inocente, né? Eu fiquei, com os dois olhos bem ligados no Hanataro. Mas aí ele vai levando, né, o Ichigo e o Ganju pelos esgotos e ele tá ajudando porque ele não quer que a Rukia morra, ele tá achando aquilo injusto. E eu comprei. Eu não fiquei confiando 100% no Hanataro, mas, sabe, a porcentagem de confiança foi aumentando. E, pô, realmente, quando eles saem dos esgotos, seguindo o caminhozinho do Hanataro, a divisão médica conhece muito bem os esgotos da Soul Society, pá, eles chegam na torre que Rukia tá, velho. Eles estão bem perto, né? Só que, descendo as escadas, chega o Abarai Renji. E que momento da Soul Society, hein, galera? Dessa parte da invasão. E é muito interessante a gente comentar sobre o Escalation. O Ichigo, ele enfrenta o Ikako, que não é vice-capitão, né, mas é um membro do esquadrão dos Araki Kenpachi. Agora, ele está diante de um vice-capitão. Então o nível de desafio do Ichigo aumenta. Para piorar, o Abarai Renji, né, que, pô, o hype no poder do Abarai Renji só aumenta quando ele é revelado como vice-capitão, mas ele diz pro Ichigo que ele tá 5 vezes mais forte do que o último encontro, e não porque ele treinou mais apenas, é porque quando os Shinigamis vão pro mundo dos humanos, eles se seguram, eles contêm os poderes deles pra não lascar a infraestrutura, né, matar a gente, ter o risco de matar a gente. Então aqui o Abarai Renji vai lutar com tudo, 5 vezes mais forte. Só que é um confronto que se passou um tempo, e nesse período de tempo o Ichigo teve um espaço para evoluir. E eu lembro muito de uma passagem de Vagabond, quando o Miyamoto Musashi tá para desafiar um dojo, ele até apanha do cara lá, um carecão grandão, e ele volta para desafiar esse cara, e o cara sempre foi forte. E a jornada do Miyamoto Musashi até que ele volte pra revanche fez ele evoluir muito em força. Então o Ichigo, no primeiro momento que ele enfrentou o Abarai Renji, era um menino. E o menino agora virou um homem. Com esses treinamentos que a gente citou, Urahara, Kukakushiba. Então o Ichigo tá muito mais poderoso. A gente descobre que o Abarai Renji deixou o distintivo para trás. Então esse encontro dele com o Ichigo é uma ação extraoficial. Você imagina, o Abarai Renji sabia muito bem onde encontrar o Ichigo. E se ele avisa pro Byakuya, para outros capitães? Pelo menos pro Byakuya, que é o capitão dele. Então, o que é que o Abarai Renji tá querendo? No meio dessa batalha toda, o Ichigo vai levando a pior. A gente vê o Shikai do Abarai Renji, né? A espada dele vira um cipozão. Acho massa, Shikai do Abarai Renji. E aí o Ichigo, ele lembra de partes importantes do treinamento dele com o Urahara. E isso é um artifício que é
é muito perigoso do Taito Kubo. Porque ele desenvolve um treinamento, e aí o Abarai Renji tá superando o Ichigo, e agora? Aí vem um flashback com algo do treinamento que tinha ficado em off. Então parece que o Taito Kubo tirou as ideias do Toba, né? Mas é pertinente. Tipo, a gente não viu, realmente a gente não viu o treinamento todo. Então, eu compro. E aí o Ichigo vai lá e consegue vencer o Abarai Renji, superando um vice-capitão. Quando o Renji percebe que perdeu, tem um flashback dele com a Kuchiki Rukia. Os dois moravam na periferia da Soul Society, eles cresceram diante dessa desigualdade social e tiveram que se esforçar muito nesse desejo deles de entrar, né, para a parte mais luxuosa da cidade, nos esquadrões, de serem militares lá, né, shinigamis. E aí a gente vê que os dois vão se esforçando, perdem os amigos deles por conta de desigualdade social. Como eu queria ver o Taito Kubo desenvolvendo mais isso. Só que aí a gente vê que a Rukia, ela é privilegiada, porque ela é convidada pelo Byakuya por conta do poder dela. Então você vê como é injusto, e é algo que só leva a mais desigualdade social. Então é bem triste pro Abarai Renji, ele até... Pô, vou mostrar felicidade aqui pela conquista da minha amiga, mas isso começa a meio que criar a trincar a amizade dos dois, né? Cria uma rachadura na relação deles. E aí, ao lembrar disso, o Renji pede a ajuda do Ichigo. Por favor, salve a Rukia. E aí que estão as decisões do Taito Kubo, né? Tipo, ele não podia ter se aliado ao Ichigo desde o início, mas ao mesmo tempo, eu penso assim, o Abarai Renji é um personagem, como a gente já citou nesse mesmo vídeo e também no vídeo do primeiro arco, ele tá muito dividido entre os seus sentimentos, que é quem ele é verdadeiramente, e tudo aquilo que ele conquistou. Foi muito esforço. O cara cresceu pobre, hoje eu sou vice-capitão, posso colocar tudo a perder. Mas ainda assim, né? Ele de qualquer jeito tinha deixado o brasão dele, né? O distintivo dele para trás. E o Byakuya acha e já quer destituir o Renji da função de vice-capitão. Então foi confuso por parte do Taito Kubo essa jogada do Abarai Renji. Mas é legal que torna também um personagem bem complexo. Ichigo, mais uma vez, se arromba, né? E aí ele precisa das curas do Hanataro, da divisão médica, e o Hanataro percebe ali nas vestes do Ichigo aquela máscara que apareceu durante o treinamento do Urahara, né? O Urahara que forçou um processo de hollowificação no Ichigo, que termina não virando hollow, mas aí surge essa máscara e o Hanataro fica desconfiado, velho. Então, tipo, ela apareceu de novo do nada ou o Ichigo guardou a máscara com ele? A gente vê num outro momento, né, nessa parte mais conspiratória, o Hitsugaya, um dos capitães, bem desconfiado da divisão 3, né, que é a divisão do Jin e do Kira. Jin é capitão, Kira vice-capitão. E aí o Hitsugaya até manda uns toques pra Hinamori, que é a vice-capitã do Aizen. Ó, tu é muito boazinha, se liga nesse Jin e nesse Kira. E aí, nas andanças, a Hinamori acha o Aizen morto. Um capitão morreu, velho. Quem é que tá conspirando? É uma pessoa muito poderosa. E a Hinamori fica louca, ela fica ensandecida de raiva, lembrando da fofoquinha, né? Das dicas do Hitsugaya, ela vai pra cima do Jin. E aí chega o vice-capitão Kira pra defender o Jin. Rola um mini Hinamori versus Kira. E aí o Hitsugaya manda prender os dois. Nesse momento, eu lembro que a minha percepção, na minha primeira leitura, em tempos de outrora que não voltam mais, eu fiquei pensando, velho, esse Hitsugaya tá manipulando. Tá manipulando, porque ele fala uma coisa pra Hinamori, aí ela deve ter se sentido mais inflamada ao ver o Jin e o Kira ali. Rola uma briga e o Hitsugaya manda prender os dois vice-capitães. E como a Hinamori é vice-capitã do Aizen, ele se livrou, né, dos mais poderosos de uma divisão inteira. E ainda do Kira. Eu fiquei muito desconfiado
do Hitsugaya. Na prisão, Matsumoto, que é uma vice-capitã, ela dá uma carta do Aizen destinada a Hinamori. E essa carta tem os detalhes da conspiração. Você fica, meu Deus, ela sabe, eu não sei. Daí quando você vai passando as páginas, minha nossa senhora, o Ichigo, Ganju, Hanataro na correria. Capítulo 102. Aqui tá uma representação do seu Toba. Não passa o Wi-Fi. Porque no capítulo 102 vem uma pressão espiritual na página inteira. Taito Kubo foi muito feliz desenhando essa página. Uma página simples, mas muito bem executada. Porque aquilo é a pressão do Zaraki Kenpachi que finalmente achou o Ichigo. O Ikako tinha falado do Ichigo pro Zaraki Kenpachi. Você fica, velho, esse cara é muito poderoso. O Ichigo correndo, ele sente a morte abraçando ele. Tem outro momento até que ele se vira pro Kenpachi e se sente perfurado por uma espada. Você, meu Deus, ele morreu? Não. É uma ilusão por conta da pressão do Zaraki Kenpachi. Esse nome, Kenpachi, é um título, né? Porque é uma alcunha dada a quem mais matou e ganhou batalhas. Então o Kenpachi é um sanguinário, é um carniceiro. É um Shinigami dos mais perigosos. Fora essa conspiração toda que tá acontecendo, aí você fica, tem alguém que é pior do que o Zaraki Kenpachi, essa pessoa que matou o Aizen, não sei o que, pá. E é muito louca a batalha porque a gente vai vendo uma evolução do Ichigo. Mais uma. Que ele não consegue nem cortar o Zaraki até, ó, vai, corta aqui, corta o pai aqui. Não consegue, o Ichigo não consegue cortar. E a espada do Zaraki, ela é enferrujada, né? Ela é desgastada. E ele não tem uma relação com a espada dele. E isso foi desenvolvido ali, né, no primeiro arco. A Barai Renji fala pro Ichigo, pô, se a sua espada não tem nem nome. E aí que tá um ponto interessante, galera, porque, olha aí, aquele sandbox que o Taito Kubo mostra pra gente, em que há infinitas possibilidades para o crescimento do poder do Ichigo, e possibilidades que ele já mostra agora são muito abstratas, porque o Ichigo ele vai parar naquele imaginário do Doutor Estranho, né, onde ele reencontra o Zangetsu, a sua Zanpakuto, a sua espada, e tá lá um Dark Ichigo. E a máscara que apareceu, aí você fica, velho, é muita coisa, são muitos detalhes que juntos podem explicar esse grande poder do Ichigo. Nesse meio tempo, Shinsui, que é um dos capitães, vai pra frente do Chad. Você fica, velho, não! Porque o Ichigo, ele tava sendo muito bem desenvolvido. E o Chad, você tem aquela noção de que ele é muito forte e ele tem o braço direito do gigante. Você não sabe o que é, nem aquele Shoten Kinshun da Orihime. Você fica querendo mais explicações. Mas até onde o Chad pode ir, não é o mesmo lugar que o Ichigo pode. Isso pra mim fica um tanto quanto claro. Então o Chad não vai ter chance contra esse capitão. Mas é legal toda essa sequência porque o Chad, ele tem um flashback. Então ele é mais desenvolvido, né? Falei no primeiro arco, no vídeo passado, que o Chad deixou a desejar porque ele tem uma personalidade mais introvertida. Então, em questão de lutinha, beleza, ele é forte, mas faltou. Aí aqui o Taito Kubo traz pra gente finalmente, né? Então é legal, porque a gente vê que o Chad, o Sado, ele tem uma promessa com o Ichigo de não lutar em benefício próprio, mas lutar pelo amigo. Então, pô, muito massa isso. Só que aí, né, tanto o Chad quanto o Ichigo perdem. No caso, o Ichigo, ele empata com o Zaraki Kenpachi. O Ichigo cai, mas o Zaraki Kenpachi também cai. Isso é um feito. O Ichigo empatou com o capitão. E, por tudo que eu venho falando, por tudo que foi desenvolvido em relação aos poderes do Ichigo, prodígios, treinamentos e pá, eu compro ele ter empatado com o capitão. O grande clímax é o Ichigo versus o Zaraki, mas a gente ainda tem, né, uma estrada que leva a gente à segunda etapa da Soul Society, o resgate. E o fechamento dessa parte da invasão é absurdo, porque Ganju e Hanataro chegam em Irukia
e aí o choque do Ganju. Ela, a Rukia, é a tal Shinigami que matou o irmão dele e da Kukako. Minha cabeça explodiu nesse momento, porque você fica bastante curioso, tipo, a Rukia não é uma peça tão boa assim. Ou então a gente precisa entender melhor essa história, e aí a gente fica curioso para esse momento específico da vida da Rukia, o que é que levou ela a matar um Shinigami aparentemente bom, né, o irmão do Ganju e da Kukako. Pra piorar, porque você fica, né, o Ganju não vai querer mais salvar a Rukia. Ainda chega o Byakuya, e é revelado que ele é de uma das 4 famílias nobres da Soul Society. E tem aquele papo, né, da desigualdade social e pá. Gente, é muito impressionante que a gente falou, né, o quão bom é o Taito Kubo no visual dos personagens e na forma das espadas. Acontece que o Byakuya, quando ele saca a espada dele, a lâmina some e vem umas pétalas de cerejeira. Aí você fica, velho, que legal! Isso é muito legal! E o Ganju se ferra. O cara leva uns cortes que você fica preocupado. Ele tá vivo ainda? Só que aí, ó, aquele capitão que não tinha aparecido, né? Quando o Taito Kubo mostra todos os capitães, o que tava doente, o Ukitake, ele aparece aí pra impedir o Byakuya. Enquanto isso, depois da luta do Zaraki, né? O Ichigo tá sendo cuidado pela Yoruichi, que até questiona a máscara do Ichigo também. Você fica mais curioso em relação à máscara. São muitos pontos de mistério, além daquela corrida contra o tempo para salvar a Rukia. E aí a Yoruichi mostra sua forma verdadeira, né? É uma humana, ela não é uma gata. O Ichigo fica bastante chocado, né? Meu Deus! E é engraçado que ela vai interagindo com o Ichigo nua. Ele, mulher, se vista! E aí ele fica sabendo da Rukia e parte pra cima de onde tá a Rukia. E, gente, que momento, que cena. Porque a gente vai passando quase 50 capítulos com a Rukia presa, com esse desejo de que o Ichigo encontre a Rukia, e é um momento, uma página dupla do Taito Kubo, né? Ele encontrando a Rukia, eles fazendo contato visual pela primeira vez, e você vê o desenho do Ichigo. Taito Kubo foi muito bom nesse momento, porque você vê nos olhos da Rukia, o Ichigo lá, né, sob o sol. Incrível, que cena. E aí o Ichigo começa a enfrentar o Byakuya. E aí, né, relembrando, passou pelo Ikako, pelo Abarai Renji, que é um vice-capitão, empatou com o Zaraki, que é um capitão. Vamos agora tentar vencer um capitão, né? E é muito legal que o Ichigo começa bem. Ele escapa daquele golpe que ele tinha tomado no primeiro arco, né? Um golpe do Byakuya que o Ichigo nem viu e deita depois do golpe. Então ele consegue defender. E o Byakuya fica impressionado. E aí o momentozinho final é o que a Yoruichi chega já envolvendo a katana do Byakuya com umas bandagens, né, e pá. Então você fica, velho, é uma convergência de poderes absurdo. Você fica querendo ler a próxima parte. Será o nosso terceiro arco, Soul Society, o Resgate. Você tá curtindo esses vídeos? Você ama Bleach? Compartilhe onde for, nos seus stories, no Twitter, da RT, manda em grupo para os seus amigos também, no Telegram, no WhatsApp. Isso é muito importante. Beleza, galera? Vocês querem a continuidade do review arco a arco? Vamos aí fazer essa força-tarefa para que a gente traga os próximos vídeos. Comenta muito sobre tudo que eu falei aqui e até a próxima!